O grande prazer é chegar lá na casa de Deus para adorar. Vamos com alegria para louvar, esperando que o Espírito Santo vem visitar. Sem ser consumido, posso entrar no Santo dos Santos para contemplar a presença divina. Vem me abraçar com presente especial para me dar. Este presente é o perdão que vou ganhar, e a maior riqueza, qual não há como comprar. Eu poderia ter todo o dinheiro, não daria para pagar. Que grande graça que vou alcançar. Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor, por este espaço, por mais este período de estar aqui reunido com teu Santo Espírito para falar de um assunto que não comentado às vezes, mas quando comentado, mas não ensinado. E hoje pedimos a tua bênção para entender deste assunto que vamos falar aqui hoje, sobre o corpo glorificado. E nós te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Para mais um louvor. E mais um louvor. Com grande alegria. Com grande alegria, hoje entro na casa de Deus, com o privilégio de ouvir a tua voz. Neste chamado, convida você e eu. A mesa está posta, porque a festa é para nós. Pode trazer a quem você ama, tem lugar para todos aqui. O Espírito de Deus transforma, até faz quem chora sorrir. Olha só que transformação! Quem era triste, hoje tem alegria no coração. A alegria do crente na salvação. E tem certeza pela fé que no céu vai morar. Ele supera até na tribulação. A tua esperança é quando meu Senhor voltar. A tua esperança é quando meu Senhor voltar. Aleluia. Mais um para a gente entrarmos na palavra, nesta conversa que vamos promover hoje, que possa haver compreensão e esclarecimento da parte do homem, para dar lugar para que a palavra da verdade venha entrar no coração. Instante sublime, lá no Calvário,
em uma cruz de madeira foi pendurado juntamente com Cristo. Lá está meus pecados, ele no meio, e dois ladrões ao seu lado. E Pilatos escreveu bem assim: ele é rei dos judeus, em hebraico, grego e latim. Esta mensagem da cruz também serve para mim. Por este motivo, hoje tenho vida sem fim. E por este motivo, hoje tenho vida sem fim. Naquele momento, veja o que aconteceu. Até o brilho do sol desapareceu. Dava trovões e a terra tremeu quando expirou na cruz o Filho de Deus. Quando expirou na cruz o Filho de Deus. Quero gravar mais este vídeo tratando deste assunto que nós falamos até com uma certa frequência, mas às vezes não compreendemos o que vem a significar isto na vida do servo, na vida daquele que está aguardando o grande dia do triunfo principal das nossas vidas, que é regressarmos à eternidade. Mas para ingressarmos novamente nesta eternidade que foi construída pelo ser mais supremo que possa alguém imaginar, que é o Deus Criador dos céus e da terra, nós precisamos de alcançar algo de muito especial, que é um corpo glorificado. E como vai ser este corpo? Nós, em alguns versículos da palavra, vamos procurar entender e dar ênfase a este objetivo que nós estamos lutando. E então nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Vamos estar abrindo primeiro Lucas, capítulo 24, versículo 31, que diz assim: Os discípulos no caminho de Emaú, eles estavam caminhando ao lado de alguém que eles não estavam reconhecendo. Alguém que viveu algum tempo junto com eles. E interessante que nesta passagem nós podemos ver, presenciar, entender um pouquinho do que é um corpo glorificado. Por tão poucos dias antes deste acontecimento, Jesus andava com eles, comia com eles, ensinava acerca do reino dos céus, e aonde ele estava, sempre uma multidão, e a palavra diz que eram discípulos que estavam caminhando ali no caminho de Emaús. E eles caminharam, contaram a história do acontecimento que tinha acontecido com um homem que era justo. Eles puderam entender isto, e por uma covardia daqueles governantes, eles pegaram
pagar alguém para testemunhar falsamente contra aquele homem que só veio trazer o bem para o seu povo. E aquele homem andando com eles, junto com eles, conversando com eles, e eles não conseguiam entender. Quando convidaram aquele homem para entrar dentro da casa que ofereceu pão, ele, na mesma hora que estava sendo visto, ele desapareceu. E quem pode ter qual o homem que tem esta condição? Só se tiver um corpo glorificado. E Jesus, ele veio para nos dar exemplo. E no versículo e depois ele se apresenta no versículo 39 do mesmo capítulo de Lucas, aos discípulos, 12 ali reunidos no mesmo lugar. E quando Tomé, ele duvida que fosse Jesus, porque ele tinha visto que Jesus sendo crucificado, sendo esbofeteado e depois sepultado, e Jesus se apresenta e manda que eles venham apalpar nele, porque era ele mostrando as feridas que estavam ao seu lado, que estava nas mãos. E aí então Tomé pôde crer. Mas o que quer dizer isso? É um corpo. Um corpo onde ninguém mais poderia atingir com ofensa nenhuma. Ninguém poderia mais fazer o que tinham feito com aquele homem que tinham feito há poucos dias. E ele permite que aquele discípulo tocasse do seu lado, mostrando-lhe a mão ferida, mostrando que era ele mesmo um corpo. Só que tem que ali já era um corpo ressurreto, dando forma ao mesmo sentido que nós vamos alcançar um dia. Estamos lutando para isto. E abrindo em 1 Coríntios 15, versículo 50, aí nós vamos entender mais profundamente o que é um corpo glorificado e o que devemos fazer, qual a atitude que devemos tomar para alcançar esta perfeição. Então, 1 Coríntios 15, versículo 50, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vamos falando de versículo por versículo e procurando entender um pouco. O que o apóstolo Paulo estava ensinando ali à igreja de Corinto? Qual o sentido disso? Olha, carne nem sangue, por quê? Porque o corpo, a carne, ela já foi sentenciada lá no Éden, que por causa do pecado, ela retornaria de novo ao pó da terra, se juntaria à sua origem. Mas só que tem que o homem não é apenas um corpo, ele tem os sentidos, ele tem alma e espírito. Então, quando vamos abrir outros textos que diz que quando o homem morre, o espírito volta imediatamente para Deus, a carne retorna ao pó e a alma segue o seu juízo. Por quê? Porque também tem uma sentença sobre a alma do homem. O que vem a ser a alma do homem? A alma
é este ser que entende tudo, quer dominar tudo, mas que não consegue, que nós mesmos às vezes não conseguimos apalpar. E como seria isto? Porque a própria palavra diz que para retornarmos à eternidade vai ser exatamente tudo mudado em nosso ser. No reino de Deus, nem a corrupção vai herdar a incorrupção. Então, acabando de entender este versículo 50, porque nós fomos, através do pecado, nós fomos envolvidos na corrupção, na degeneração humana. E para que nós herdar de novo a incorrupção, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um processo de arrependimento. E como vem esse arrependimento? Julgando a nós mesmos de tudo que fizemos errado, arrependendo dos nossos pecados. E pela graça, não por merecimento, Jesus ele vem e nos perdoa. Então, nós já passamos de ser injusto para ser justos, porque neste momento que agimos desta maneira, que nós acreditamos e que nos arrependemos, confessamos e de coração nos arrependemos, a graça do Senhor Jesus nos alcança e nós vamos começar a introduzir no nosso ser a incorrupção. Nós vamos começar a ser um corpo glorificado, tomando a forma de Cristo, a forma que Jesus ele veio trazer este exemplo. Ele se fez carne no nosso meio e foi tentado, mas não cedeu à tentação. Aí vamos para o versículo 51, que diz assim: e eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então aqui já começa a dar um sentido a este corpo glorificado. Primeiro começamos em ouvindo, lendo a palavra de Deus, acreditando que é uma palavra viva para transformar o nosso ser. E com isto nós vamos crescendo aos poucos, ganhando estatura de varão perfeito, que é o que a palavra nos recomenda. Então, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E como será essa transformação? A palavra diz que é num abrir e fechar de olhos. É um feito de Deus para com o homem que o homem não consegue entender. Às vezes o Senhor nos leva a entendermos alguma coisa pela misericórdia dele, que também existe texto, se nós acabamos de ler há pouco tempo, que Deus ele falava em parábola para que nem todos entendessem, porque eles não iriam obedecerem. E nós sabemos, nós desejamos alcançar esta tão grande bênção. Então, vem o 52 nos trazendo mais informação a respeito do assunto ainda, no momento, num abrir e fechar de olhos. Antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quem são esses que está sendo transformados?
aqueles que serão arrebatados. No momento do arrebatamento, nós vamos perder esse sentido de carne, de carnal, e vamos ganhar um corpo glorificado, um corpo que não será mais corrompido por ninguém. Porque o Senhor, nosso Deus, vai nos transformar neste corpo incorruptível, neste corpo glorificado, para estarmos frequentemente na presença do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Criador, e principalmente o nosso Redentor, porque foi Jesus que pagou o alto preço para nós, que nós alcançarmos esta tão grande bênção, essa misericórdia que nós não teríamos direito, mas mesmo assim Ele nos deu. Então, vamos repetir. Num momento, num abrir e fechar de olho. É algo tão muito rápido. E para nos dar uma alusão a isso, para fazer pela misericórdia do Senhor, há poucos dias mesmo, orando aqui em casa, naquele momento eu fui levado em espírito, em uma visão. Eu estava acordado, porque eu estava orando neste momento. Eu fui levado à beira de um rio muito largo, águas muito tranquilas, serena, em pé ali observando aquelas águas de mim mesmo. Eu saía de mim mesmo com um corpo saudável, mais novo. Eu, por exemplo, tenho hoje 74 anos, e aquele eu que saía de mim tinha assim a fisionomia de uns 30 anos, e dava para ver que era um corpo muito saudável. E aquele corpo entrava naquela água, era recebido vestes brancas, tão branca que chegou a se misturar com uma luz que tinha a partir dali daquele que não era mais visto. Então eu pude entender que o corpo glorificado vai ter a nossa forma, o nosso parecer, mas é algo que não vai se corromper de maneira nenhuma. Não vai ter nada de mal que possa nos atingir. E aquela densa luz que eu via, eu pude entender que ali representa claramente a eternidade que tanto almejamos. E interessante que isso era uma coisa rápida, não sofria dor, não sofria nada, e recebia e poderia contemplar em mim mesmo aquela transformação. Era algo tão maravilhoso que eu, na minha condição de humano, não conseguia. Eu tive de chorar de alegria por aquilo estar acontecendo comigo. Versículo 53 diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então aqui dá alusão completa do que é um corpo glorificado. Aquilo que é tendencioso a pecado não vai fazer sentido mais a prazer da carne, porque nós vamos ter um corpo diferente, um corpo que tem a mesma forma, mas não vai ter carne e não vai ter sangue, porque lá no início nós vemos claramente que a carne nem o sangue herdarão a glória de Deus. Então, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então, quando nós tivermos o corpo glorificado, a morte não vai nos alcançar mais.
Por isso que eu não temo esta primeira morte. Depois que eu passei dentro da palavra de Deus a conhecer o que é a segunda morte, aí eu passei a temer, que desta primeira morte eu nunca tive medo, nunca trouxe temor nenhum. Não que eu seja mais do que alguém, reconheço a minha insignificância como homem carnal, mas tenho alcançado um grande amor do meu Deus, que eu sei que Ele está sempre com os braços estendidos. Por que Ele já me deu tantos livramentos em horas difíceis? Com toda certeza, porque Deus ama a minha alma. E nós, como homem, como nesta matéria que ainda estamos vivendo, nós temos que ter essa consciência já. E sempre em oração, igual o próprio Paulo recomendou, orar sem cessar. Mas hoje, neste momento profético que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que a vigilância ainda chega a ser tem um grau mais elevado ainda do que a oração. Porque quando nós estamos vigiando, nós estamos lá no nosso consciente orando, vigiando o que vamos falar, das ações que vamos tomar, e isto só pela misericórdia de Deus, porque de nós mesmos não seríamos capazes disso. Então, o que fica para todos meditarem, todos que tiver o alcance desta conversa, desta palestra, que o corpo, o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Então, e só alcançaremos esta grande dádiva de Deus se conseguirmos ganhar este corpo glorificado, que não vai sentir mais dor, não vai sentir mais fome, não vai ter mais enfermidade e, além de tudo, não vai morrer nunca mais. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A vitória de quem? Primeiramente de Jesus, que nos embutiu, nos incluiu nesta grande vitória que foi a morte ser vencida. Tragada foi a morte na vitória. Quando todos pensaram que Jesus ele tinha sido vencido, ali os povo dele, todos decepcionados, porque eles estavam esperando alguém para livrar do jugo dos romanos na época, mas ele falou: olha, eles não estão entendendo nada, principalmente na morte de Lázaro, quando ele chorou, quando chegou ali naquela situação, mas ele não chorou porque Lázaro tinha morrido, porque ele sabia que Lázaro tornaria a reviver. Ele estava chorando pela incompreensão daquele povo que era o seu povo de pátria, seu povo de raça. Mas hoje nós temos esta consciência maravilhosa. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, achava que tinha vencido o Filho de Deus, mas não venceram e nunca vão vencer.
E nós, juntamente com Cristo, vamos alcançar esta vitória. Versículo 56. Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, o que é lei? É aquilo que está decretado para nós cumprirmos, e quando nós não cumprimos, nós pecamos, porque é uma transgressão da lei. O pecado é transgredir. Igual quando o próprio Senhor fala com aquele casal: olha, tá aqui, tudo vocês podem comer para alimento de vocês, mas desta árvore não toca não, porque no dia que tocar, por certo morrerá. E nós sabemos claramente que eles, quando comeram daquele fruto, eles comeram conscientemente o dano que poderia sofrer. Então, a desobediência é uma transgressão de lei. E o pecado, ele triunfa nisto. Quando alguém desobedece, se torna pecado e vem a derrota. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é algo interessante que ele vem. Sacrificaram tantos animais ali que estava apontando para ele, e ele vem e se entrega para ser morto. E, portanto, naquele período, na véspera dele ser entregue, ele muda até o sentido da Páscoa, traz ali aquela santa ceia, substituindo a carne do cordeiro por um pão e o sangue por uma taça de vinho. Que ali nós ainda continuamos memorizando aquele fato, aquele feito de Jesus, que nós chamamos hoje de Santa Ceia, mas não que a ceia vai salvar ninguém. A ceia é um memorial, é valorizarmos o grande sacrifício que Jesus ele se entregou na cruz. E o último versículo desta conversa que nós vamos trazer hoje é o versículo 58 dessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Não é vão no Senhor. Então vamos continuar, enquanto a igreja não for arrebatada, vamos continuar pregando esta palavra para que alguém possa ver. Eu, por exemplo, estive até conversando com a minha esposa. Eu abri esse canal simplesmente com a intenção de falar da palavra de Deus, porque hoje está muito difícil de congregar em algum lugar que tem título de igreja, mas tem uma placa ali denominacional que muitos estão valorizando mais aquela placa do que o próprio Senhor Jesus. Como vendo pessoas falar que a palavra é perda de tempo, oração é perda de tempo, fala em reino de Deus e é contra a palavra de Deus. E agora, a próxima conversa que nós vamos ter, seguir disso, nós vamos buscar no Senhor uma maneira de esclarecer o que é verdadeiramente a heresia que está destruindo a igreja. São práticas que nós sabemos bem o que é, que muitas das vezes é confundido com a palavra da verdade. Bota ali uma palavra substituindo a verdade, com um tom de santidade naquilo, mas não é. Igual o próprio Senhor Jesus, em vão fala o nome dele, e enganando a muitos. E o nosso objetivo não é ganhar fama,
não é ganhar like, igual todos quando gravam os vídeos, a primeira coisa que eles falam é pedir um like, pedir para se inscrever no canal. O desejo que eu tenho, que eu quero pedir a todos que estiver em posse destas gravações, se tem alguém que ele ama e tem desejo de esclarecer acerca dos segredos da palavra de Deus, para identificar se está congregando no lugar certo, se está verdadeiramente servindo a Deus ali numa certa denominação, e passa esses vídeos para frente, não para poder me dar fama, que eu não interesso isto. Eu não sou ambicioso, não quero riqueza deste mundo. A riqueza que eu quero é alcançar a glória de Deus. E, sem dúvida, em querer me transformar em um corpo glorificado para estar numa constância diante de Deus. E vamos repetir esse último louvor que nós cantamos para encerrarmos esta conversa, essa palestra, que possa servir de esclarecimento para muitos. Instante sublime, lá no Calvário, em uma cruz de madeira, foi pendurado juntamente com Cristo. Lá está meus pecados, Ele no meio, e 2 ladrões ao seu lado. E Pilatos escreveu bem assim: Ele é rei dos judeus, em hebraico, grego e latim. Esta mensagem da cruz também serve para mim. Por este motivo, hoje tenho vida sem fim. E naquele momento, veja o que aconteceu. Até o brilho do sol desapareceu. Dava trovões e a terra tremeu quando expirou na cruz o Filho de Deus, quando expirou na cruz o Filho de Deus.